por isso, eu até gostaria de fazer uma pergunta para o candidato, o meu adversário. Quantas universidades, quantas escolas técnicas o senhor fez como presidente da República? O senhor Lula confunde auxílio emergencial com Auxílio Brasil. Quanto era o Bolsa Família? Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei quantas escolas técnicas você fez. E você veio falar do Bolsa Família. Mas eu queria voltar à pergunta inicial. Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? Senhor Lula, durante a pandemia, 2 anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir a universidade para ficar fechada. Eu não vou perguntar de universidade já, porque o senhor parece que não sabe. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente irresponsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Primeiramente, senhor Lula, fala que eu atrasei a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção definido e denunciado pela CPI. É só mostrar na televisão, não vai dizer que é fake news, não, porque você aparece na televisão rindo, imitando pessoas sem ar. Senhor Lula, tem um vídeo do senhor, o senhor dando graças a Deus que a natureza criou o Covid. A verdade, Bolsonaro, a verdade é que você colocou o ministro da Saúde que não entendia. O único que parece que entendia um pouco era o Mandetta, que o senhor tirou logo. Depois colocou um outro que não entendia, até chegar no Pazuello. E a CPI foi embora e não achou nada sobre mim ou sobre o senhor Pazuello, porque nada nós devemos. Não continue mentindo, pega mal até para a sua idade. Pelo seu passado, não vou dizer que o seu passado é lamentável. Mentira é você. Mentira é você. Porque os números estão ali na empresa todo dia. Você é o rei da fake news, é o rei da estupidez de mentir para a sociedade brasileira. E depois, para mostrar que é bonzinho, tentou ir no enterro da rainha da Inglaterra. E eu sei o que pensa o povo que perdeu alguma ente querida. Eu mesmo perdi uma sogra, sabe, por causa do Covid. Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra. E eu visitei hospitais, sim. Me preocupei com cada morte no Brasil. Repito, o Brasil, o país... Você ria o tempo inteiro. Vocês são especialistas em pegar vídeos, filmes e cortar o pedaço que interessa para vocês. Você sabe quem é especialista nisso. Você sabe quem é o rei da fake news. Chega de mentira, vamos passar para outro assunto aqui. O seu governo não transferiu o Marcola. Pelo que tudo indica, fez um acordo com o Marcola e com o seu Alckmin, que era governador de São Paulo naquele tempo. Por que você não transferiu o Marcola em 2006, já que tinha um pedido do MP estadual fazer isso? Era simpatia, amizade ou um grande acordo naquele momento, juntamente com o seu vice, atualmente, Geraldo Alckmin? O candidato sabe que quem cuida, quem tem relação com o miliciano, que é organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem, sabe? Da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. E se o Alckmin, governador, não quis transferir, é porque ele tinha razão para não transferir. Senhor Lula, o senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. Tanto é verdade a sua afinidade com traficantes, com bandidos, que nos presídios do Brasil, cada 5 votos, o senhor teve 4 votos. Sabe o que eu tenho orgulho? É que eu sou o único candidato a presidente da República que tem o coragem de entrar numa favela, sem colete de segurança. Os bandidos, você sabe onde estão. Os bandidos, sabe, tinha um vizinho seu que tinha 100 armas dentro de casa. Todo mundo sabe que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi esse que vos fala. Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010. O senhor desviou, sim, foi muito dinheiro para a corrupção. Tudo tinha corrupção no seu governo, tudo. Você acha que o nordestino que está vendo a gente na televisão acredita que foi você que levou água? O senhor deve se lembrar muito bem, é do desviado, em dinheiro e não em água para o Nordeste. Porque um cidadão tem a cara de pau e a disfarçatez que tem, o presidente, de dizer que nós não fizemos nada para o país. Ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula.
Nunca fez um discurso. Procurei nos anais do Congresso Nacional. Esse cara tem raiva do Lula, ele ter feito um discurso contra o Lula. Não! Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação dos poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. Ô Vera, você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Prezada jornalista Vera, satisfação revela. A proposta de emenda à Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Erundina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Faltou só o senhor Lula, o senhor dizer que o senhor só é candidato a presidente da República por causa de um ministro, o senhor Fachin. Então o senhor só está disputando a eleição aqui por obra e graça de um amigo indicado pelo PT. Privatização. O presidente Jair Bolsonaro recentemente defendeu na questão de preços a privatização da Petrobras. Queria saber se continua defendendo, qual seria a política de preços e, no caso também do presidente Lula, o que seria, o ex-presidente Lula, o que seria a sua política com a Petrobras e também política de preços com relação aos combustíveis. Política de preços. Estamos no 3º mês com deflação. O mundo todo com alta nos combustíveis, alta de inflação. E o Brasil no caminho certo com Paulo Guedes. Quando eu ouço o meu adversário falar, eu fico imaginando que mundo ele está. Eu acredito piamente que eu sou contra a privatização. Acho que privatizar a Petrobras é uma loucura. O governo dele acabou de privatizar os gasodutos e hoje a gente paga 3 bilhões de reais por ano de aluguel do gasoduto, para usar os gasodutos. Candidato Bolsonaro, o senhor já teve inúmeras declarações falsas removidas da internet. Candidato Lula, sua campanha já teve declarações falsas removidas da internet. Os senhores se comprometem a propor uma lei específica para que o judiciário imponha penas para autoridades eleitas, presidente inclusive, e servidores que divulguem informações factualmente inverídicas que prejudiquem o bem-estar da população, como informações falsas sobre saúde e violência sexual, por exemplo. Sim ou não? 36 fake news a Suprema Corte tirou, o Superior Tribunal Eleitoral tirou dele. Uma demonstração de que faz parte do cotidiano dele. A imprensa publica fartamente que há pelo menos 6 ou 7 mentiras por dia contadas, brinca de se contar mentira, levanta de madrugada, tem vontade e vai e conta uma mentira. Levanta até 1h da manhã para fazer live. Porque o povo, se votar num candidato que mente, sabe que esse candidato não vai governar corretamente. Lula, se você não mentisse, não seria você. Você me chama o tempo todo de genocida, miliciano, canibal. E a última, o seu programa, influenciado por Gleisi Hoffmann, me acusou de pedofilia. E aqui, de forma concreta, uma sentença do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou perguntar sobre 2 temas numa única pergunta. O governo Lula comprou o apoio do Centrão com o Petrolão. O governo Bolsonaro comprou o apoio do Centrão com o orçamento secreto. A pergunta é muito singela. O que os senhores farão para que esse relacionamento se dê sem a necessidade de comprar apoio legislativo? Eu tenho aqui uma lista preliminar. 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto. Eu posso te trazer, numa outra oportunidade, mais nomes que receberam fortunas desse dito orçamento secreto. Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia, sabidamente uma pessoa que queria tirar poder de mim. Josias, a primeira coisa que você tem que aprender é que um presidente da República, quando ele é eleito, ele vai governar e lidar com o Congresso que foi eleito. E quem elegeu o Congresso foi o povo brasileiro. Se os deputados são bons ou não, o povo brasileiro tem responsabilidade por quem indicou. O que de concreto, caso os senhores sejam eleitos, vocês farão para recuperar essa defasagem educacional? Olha, eu tenho dito esses alunos que estão atrasados. Esses alunos que ficaram mais analfabetos do que já eram, porque não tiveram sequer um auxílio de um computador, da internet para poder estudar. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram. Os já eram, foi do teu governo, Lula. Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. O Brasil tem um potencial extraordinário
E se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o Petrolão, o Petrolinho. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você entregou para Evo Morales, da Bolívia, 2 refinarias nossas, Lula. Pare de mentir. Por que você mente descaradamente? Eu tô falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Que houve roubo na Petrobras pode ter havido. O que eu quero dizer é que para você combater a corrupção, você não precisava quebrar as empresas. Você não precisava fechar as empresas. Olha o BNDES, Lula. Fala do BNDES. Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Você entregou 1 bilhão e 60 milhões de dólares para o seu amigo Chávez e Maduro, fizeram o metrô lá fora, deram um cano no Brasil e não tem metrô aqui no Brasil. Então, eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu explico. Tá bem. Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois dá um Google. Desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Acabou? Acabou, vamos lá. Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser, você vai perceber que quando eu ganhei as eleições, tinha um desmatamento de 27 mil quilômetros. Caiu para 4 mil quilômetros. Você quer ou não controlar a vida? Mentiroso é você. Você mente todo dia. Você mente e desmente, mente e desmente. Você foi obrigado a acordar 1 hora da manhã hoje para fazer uma live por causa da mentira que você tinha que contar ao povo brasileiro. Você devia ter deitado com a consciência muito pesada com o que você fez. Muito pesada. Porque levantar 1 hora da manhã para fazer uma live, eu não disse aquilo, eu não fiz aquilo. Quem te conhece sabe o que você fez. Vamos falar dos seus amigos? Vamos. Daniel Ortega? Vamos. Ortega? Vamos É seu falar. amigo, não é? Vamos falar. É Ortega, seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Faz a pergunta. É, Faz a ele te cumprimentou quando tu foi pro segundo turno aqui. Lula, esses são seus amigos aqui no Brasil, são chefões da comunidade. Não é o povo do Complexo do Alemão, não. O povo ali é decente, é ordeiro, é trabalhador. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes. E você agora é amigo também de Ortega e Petro, que pede a descriminalização da cocaína e que prende padres e freiras. É isso mesmo, Lula? Fala sobre o teu amigo aqui. Então, se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicarágua, que puna o Daniel Ortega. Se o Maduro está errando o povo, que puna. Porque você quem vai punir é o povo brasileiro. Dia 30 de julho, dia 30 de outubro, se prepare. Ele quer voltar à cena do crime, o seu Geraldo Alckmin. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Aliás, deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, quando era deputado e eu era presidente. Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu, que não tinha precedente na história. É isso que nós queremos para o Brasil? Botar umas pessoas como essa, sem qualquer qualificação intelectual ou moral, para administrar nosso país?